Obrigada, Cris. Bom dia aos nossos companheiros que estão em casa, nos acompanhando no Evangelho de Abertura. Vamos aproveitar, então, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre ele e vós. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe responde: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Mateus. Eu estava vindo aqui para a Seara, né? Me preparando. Aí estava lembrando de uma história. Essa história é vivida pelo Chico, narrada num filme com o Tony Ramos e a Cristiane Torlone, falando sobre as cartas dele, né? Sobre o trabalho do Chico. Então aconteceu, 2 casais eram muito amigos, carne e unha, estavam sempre juntos. E eles tinham filhos na mesma idade. E logo então se tornaram grandes parceiros da vida. Estavam sempre juntos, brincando, cresceram juntos, brincavam juntos o tempo todo. Só que aconteceu uma fatalidade. Num dado momento eles viram uma arma e começaram a brincar com a arma. E a arma disparou. No disparo, um dos rapazes partiu. Vocês imaginam então o caos que foi armado, né? A família entrou em polvorosa, o ódio se instalou nos corações. Quem é culpado, quem não é culpado. A família, então, rompeu os laços. Só que também foi rompendo dentro desse casal. Esse casal foi se desentendendo, a tristeza foi tomando conta. Né? Ela não conseguia entender o que tinha acontecido, cultuava o filho, deixou o quarto intacto. Isso é uma coisa que a espiritualidade sempre fala para a gente tomar muito cuidado. Né? Quando a gente ama muito uma pessoa, que a gente carrega a memória no coração, não fixe o ambiente muito tempo. Né? A gente tem que entender que a vida precisa de movimento. E esse pai amargurado se encheu de ódio. Ele trabalhava na televisão, promovia, né, programas na época, na década de 70, ali, naquele período. E o Chico, naquele momento, ele estava fazendo várias visitas, inclusive na TV. E aí aconteceu do Chico estar justamente no programa que ele estaria sendo o produtor. Ele se irritou. Só de saber da imagem do Chico ali, ele se irritou. Olha a projeção do nosso ódio, né? Da nossa revolta. Né? Muito bom. O Chico deu a entrevista, ele lá fazendo as edições do programa. A mulher querendo uma comunicação, querendo uma psicografia desse filho que partiu. Né? Não recebeu de imediato. Muitas discussões entre os dois. E passa-se o tempo. Essa companheira vai até o Chico, passa horas esperando a psicografia, porque o Chico psicografava a madrugada inteira. Né? Centenas e centenas de pessoas esperando as cartas consoladoras. Até que um dia, porque eu vou abreviar a história, até que um dia chega a carta. E essa carta é direcionada ao pai. Né? E lá na carta, o que convence ele? São detalhes que só ele e o pai dele, né? Porque o pai desencarnou, ele achando que ele não admirava o filho. E ele estava na televisão, é muito comum, né? Às vezes a geração do pai não entende habilidades do filho, né? Os gostos. O pai não acreditava nessas coisas de televisão, olha só, né? Como assim você vai estudar isso? Eu tinha outros planos para você. E havia uma certa rusga. E aí o pai fala, né, que no leito da morte ele tinha muito orgulho dele, mas que não foi possível falar. E fala outros detalhes da vida pessoal. Naquele momento que ele pega essa carta, ele fica tão impactado,
né? Que ele vai e pega a carta e leva para o juiz. Porque esse acidente estava sendo acusado de homicídio. O menino, o filho, estava sendo acusado pela família de homicídio, né? E na carta estava escrito que aquilo tinha sido um acidente, que ninguém era culpado de nada, que foi uma fatalidade e que a gente tinha que aprender a perdoar. Mas olha só, por que eu trouxe esse tema? Porque às vezes a vida nos pede perdões difíceis. Não é de magoazinha, não, de ressentimentozinho pequeno, de fofoquinha, né? Às vezes a vida nos cobra um perdão muito difícil de dar. Precisa ter uma transformação da interpretação da vida muito além daquilo que a gente está acostumado, né? Perdoar aquele que na nossa visão imediata tirou a vida do meu filho? Como isso? Né? Então, muitas vezes a espiritualidade nos ajuda a entender de outros mecanismos. E nesse está até no livro, né? A carta psicografada foi levada para o juiz. E o pai, no testemunho, falou: olha, aquilo que está escrito aqui me convenceu de que há uma verdade, né? Então, eu acredito que ele não é mais culpado. E o menino não foi preso. Às vezes, nós precisamos ter essa força, essa coragem. E aí, quando Pedro vira para Jesus e fala: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde: não, 70 vezes 7 vezes, 490 e tantas vezes, não é isso? Quem que fica perdoando tanto tempo? Então, quer dizer, é sempre, né? Ele dá um número que é muito. A gente já chegou ao cansaço quando chegar a 490 tantas vezes. Então, a ideia nossa é não guardar ressentimento. A gente não imagina o quanto que o ressentimento nos adoece. A espiritualidade fala mais categoricamente que muitas vezes o câncer que desenvolvemos, os variados tipos de cânceres que nós temos, são motivados também pelo ressentimento, pela mágoa, pela dificuldade de relevar aquilo que passou. Quantas e quantas vezes nós dificultamos a nossa memória, entramos até em processos demenciais, enfraquecemos o nosso corpo neurológico porque carregamos as mágoas. A vida fica muito pesada. Aí tem mais uma questão, que isso é tão importante que Jesus colocou na oração. Aquele que não perdoa também não alcança o perdão. Aquele que não dá também fica com muita dificuldade de receber. É assim que a gente fica com sentimentos de menos-valia, achando que a nossa vida não vai para frente, né? Se sentindo diminuído, esquecido, renegado por Deus. Então o exercício é tão importante que todos nós, não importa a classe social, o grau de entendimento com a vida, a intelectualidade que a gente carregue, todos nós, de uma criança a um idoso, temos a competência para perdoar. Todos nós. Mas, lembra que os interesses do coração, às vezes, entram em antagonismo com os interesses da vida material? O que vai predominar? O meu orgulho ou a minha necessidade de ter paz? Um ótimo dia. Por favor, se preparem para o tratamento. Tira um pouco a preocupação lá fora e agora entra no sistema da casa, no silêncio, e conversa com Deus. Esse Pai de amor está sobre todos nós, em todos os instantes. Ele sabe o que precisamos, mas essa conversa com Ele é que abrimos o coração para receber o que Ele tem para nos dar. Nem sempre é o que a gente está pedindo. Um ótimo dia. Muito obrigada pela presença.